Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 em diante, que vai nos dizer: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmurava, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicamente. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém, meus irmãos? Essa palavra se encontra no livro de Lucas, uma palavra conhecida, fala sobre um homem que era publicano, um homem pecador, um homem que estava ali no seu ofício, no que ele fazia. Ele enganava as pessoas, ele era um homem de uma má conduta. Mas a Bíblia vai dizer aqui que, tendo Jesus entrado em Jericó, Jesus ia passando por Jericó, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. Observe que Jesus estava entrando em Jericó, e tinha que passar por alguns lugares, e no meio daquele caminho, ali existia um homem, que a Bíblia vai dizer o nome dele, que era Zaqueu, e este era chefe, e este era um homem chefe dos publicanos. Ele era, se trouxermos para o contexto de hoje, Zaqueu era um daqueles homens que emprestava dinheiro a juros. Zaqueu era o chefe daqueles homens que tinha que prestar conta com ele. A Bíblia vai dizer que ele era um publicano, significa hoje um agiota. Ele emprestava dinheiro e cobrava muito alto pelo aquele empréstimo que ele fazia. E a Bíblia vai nos dar alguns detalhes da vida de Zaqueu. Ele era chefe e ele era rico. Observe que no versículo 3, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Mesmo Zaqueu, chefe do publicano, ele era um homem rico, mas ele certamente ouvia falar acerca de Jesus. Ele ouvia falar dos milagres de Jesus. Ele ouvia falar sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o reino dos céus. E aquilo ali, meus irmãos, despertou em Zaqueu uma certa curiosidade para querer saber quem era Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que ele estava querendo ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Onde Jesus passava, grandes multidões iam ter com ele. E estava ali ao redor dele, porque sabia que ele poderia liberar uma cura, ele poderia curar um cego, curar um coxo, curar um mudo, um surdo. Então a multidão queria, de qualquer modo, ser tocado por Jesus Cristo. Mas a Bíblia vai nos dizer que Zaqueu corria
para ver que era Jesus, mas a multidão ele era um homem de pequena estatura. A multidão que estava ali com Jesus Cristo não deixava com que Zaqueu se aproximasse dele, porque ele era um homem baixo, um homem de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu, quando viu aquela multidão e viu que ele não poderia chegar perto, Zaqueu correu e subiu em uma figueira. Zaqueu agora está ali no alto e Jesus está passando pelo caminho. E Zaqueu queria só ver quem era Jesus. Ao despertar a curiosidade de Zaqueu, Jesus certamente, ali, como a gente vai ver um pouco na frente, Jesus viu que tinha um ali que era diferente daquela multidão que estava seguindo a ele. Talvez aquela multidão estava ali oprimindo, seguindo a Jesus, por causa, como eu falei, dos milagres que Jesus fazia. Mas tinha um ali que queria realmente conhecer quem era Jesus. E eu abro um parênteses aqui para fazer uma reflexão de como nós éramos antes de conhecer Jesus Cristo. Talvez eu e você não era um agiota, um publicano. Talvez eu e você não fazia aquilo que Zaqueu fazia naquele tempo. Mas nós fazíamos algo semelhante. Não conhecíamos quem era Jesus. Mas um belo dia alguém falou acerca das coisas, das maravilhas de Jesus Cristo em algum determinado tempo da nossa vida, que nós também despertamos a curiosidade de querer conhecer e saber quem é Jesus Cristo. E assim como Zaqueu, Jesus parou para dar a atenção devida que eu e você precisava para hoje nós sermos um servo de Deus. A Bíblia vai dizer que no versículo 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Meus irmãos, Jesus estava entrando em Jericó, passando por aquele caminho. Jesus agora para e olha e vê que tem um homem em cima daquela árvore, daquela figueira, e ele vai e chama pelo nome. A Bíblia não vai nos relatar acerca de algum contato antes desse daqui que Jesus teve com Zaqueu. A Bíblia não vai dizer que Zaqueu sentava ali junto com os discípulos de Jesus Cristo. A Bíblia não vai dizer que Zaqueu tinha intimidade nenhuma com nenhum daqueles discípulos. Mas Jesus, ele conhece a necessidade que eu e você tem de querer saber e querer conhecer demais quem é Jesus Cristo. Jesus agora chama Zaqueu pelo nome. E Jesus vai dizer: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E aqui eu começo a reflexão desta manhã. Em que árvore da sua vida você está, para que Jesus Cristo lhe veja e diga: desça depressa, que hoje me convém ficar na sua casa? Qual é a árvore que você, que eu precisamos descer para termos um relacionamento, uma intimidade com Jesus Cristo? Zaqueu estava na árvore, em cima de uma figueira brava. Zaqueu não só estava ali em cima daquela árvore, mas Zaqueu vivia uma vida pecaminosa, na prática do pecado.
Zaqueu era um homem que ele deportava, ele defraudava as outras pessoas. As pessoas chegavam até Zaqueu com uma dificuldade, uma necessidade, e ele se aproveitava da fraqueza daquelas pessoas para tirar vantagem. Mas quando Zaqueu teve verdadeiramente um encontro com Jesus Cristo, Zaqueu agora vai ser transformado, porque Jesus disse: olha, desça, porque hoje me convém pousar na tua casa. Meus irmãos, Jesus Cristo já pousou na minha e na sua casa, mas o que nós temos que fazer é o que Zaqueu fez aqui, é descer do orgulho, descer de fazer aquilo que desagrada a Deus, descer daquilo que nós estamos tirando vantagem, muitas das vezes de situações que não agrada a Deus. E Jesus disse aqui para Zaqueu: hoje me convém pousar na sua casa. No verso 6, a palavra vai dizer: e apressando-se desceu e o recebeu com júbilo. Olha a necessidade de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico. Zaqueu era chefe, ele mandava em pessoas. Ele tinha pessoas para fazer o que ele queria. Mas quando ele estava ali de frente com Jesus Cristo, que Jesus disse: hoje, Zaqueu, você vai ver o que é verdadeiramente uma salvação. Hoje você vai ver quem está falando com você. Quem vai entrar na sua casa, Zaqueu, não é pessoas necessitadas de querer pegar dinheiro emprestado na sua mão. Não é pessoas que vai querer também, talvez, sentar na sua mesa porque você vai oferecer um banquete. Hoje, quem vai entrar na sua casa é aquele que pode mudar a situação e o curso da sua vida. A Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele desceu depressa. Nós também temos que descer, meu irmão. Descer para se chegar mais perto de Jesus Cristo. Descer do nosso eu. Descer das nossas próprias convicções. Descer daquilo que está tirando, nos afastando de ter uma vida com um relacionamento com Deus. Zaqueu entendeu que Jesus Cristo não era só mais um. Zaqueu entendeu que ali era a oportunidade dele mudar, ser transformado, mudar o curso da vida dele. Zaqueu, eu creio que ele não aguentava, apesar de ser um homem rico, que não faltava nada para ele, talvez ele tinha até família, não estava faltando nada para os filhos, nada para a esposa. Zaqueu poderia ajudar quem ele queria, mas dentro de Zaqueu, aquele dinheiro que ele tinha não preenchia o vazio que Zaqueu tinha no coração. Ô meu irmão, por que você está falando isso? Porque eu sei que as pessoas que ainda não teve verdadeiramente este encontro com Jesus Cristo têm um vazio como um dia eu tive. E nada, nem ninguém pode preencher a não ser Jesus Cristo. Ele preenche este vazio que está dentro do coração daquele que ainda não conhece a Ele. Mas a Bíblia vai dizer que Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus Cristo com alegria, com júbilo. Ele recebeu Jesus Cristo ali na casa dele com toda alegria, porque ele sabia que aquele que estava entrando poderia e pôde transformar a vida dele. Mas a Bíblia continua dizendo, no verso 7, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. Observe, meus irmãos, quando nós queremos fazer as coisas certas, quando nós
deixamos de fazer aquilo que está nos afastando da presença do Senhor. Tem pessoas que não vai entender, tem pessoas que não vai querer que a outra mude o curso de vida dela. Olha que falar aqui, quem é este Jesus Cristo que vai entrar na casa daquele pecador? Murmuravam dizendo que ele ia ser um hóspede de um homem pecador. E aqui eu posso entender que naquele tempo, até os tempos de hoje, tinha pessoas como hoje que fazia acepção de pessoa, quando o próprio Jesus diz que não é para fazer acepção de pessoa, quando o próprio Jesus veio para todos. A salvação, ela é para todos aqueles que crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das suas vidas. Mas tem pessoas aqui que não vai entender quando aquela pessoa quer ser transformada pelo Espírito Santo, que outra hora vivia na prática do pecado, que outra hora vivia bebendo, vivia enrolando, vivia defraudando alguém, vivia enganando, vivia ali em uma vida pecaminosa. Hoje, as pessoas, em vez de apoiar aquele que quer fazer o que é certo, fica murmurando. Fica um falando para outro, fulano está se escondendo atrás da Bíblia, até quanto tempo ele vai ficar lá? Ele não vai aguentar, vai vir tal festa aí, vai vir tal pessoa aí, ele não vai aguentar, ele vai sair. E verdadeiramente aquelas pessoas que têm um vazio e que deixam Jesus Cristo preencher esse vazio, só tem de crescer na palavra de Deus, quando está orando, quando está jejuando, quando está buscando, quando não está dando ouvidos às pessoas que não tem nada para lhe oferecer. Foi assim que Zaqueu fez. Zaqueu não deu ouvido para aquelas pessoas que não estavam entendendo o plano de salvação que Jesus Cristo iria fazer na vida de Zaqueu. E ali a Bíblia vai nos falar no verso 8, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. Olha que Zaqueu está dizendo aqui. Zaqueu agora vai e se levantando, Zaqueu disse ao Senhor. Quando Zaqueu desce daquela árvore, Zaqueu agora está com alegria. Zaqueu já desce ali transformado pela palavra que Jesus Cristo falou para ele. Olha, desça depressa, porque me convém ficar na sua casa. Zaqueu já vai descendo daquela árvore, descendo daquela vida que ele estava vivendo, e disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ele reconheceu que tudo que ele tinha foi através de coisas que não era certa. Então Zaqueu queria agora consertar. Zaqueu agora queria pegar tudo que ele defraudou, tudo que ele roubou, tudo que ele tirou das pessoas injustamente, ele queria devolver. É assim, meus irmãos, que acontece na vida daqueles que verdadeiramente quer ter um encontro com Jesus Cristo, quer deixar o Espírito Santo de Deus transformar a vida dele. Não quer mais saber de fazer a vontade da carne, não quer mais mentir, não quer mais falar palavras torpes, de baixo escalão, não quer mais falar palavras que não vai edificar, não quer mais participar de rodas de pessoas que estão lhe escarnecendo da palavra de Deus, não quer mais seguir os conselhos de ímpios. Quando nós deixamos uma vida
de pecado para trás, nós só queremos agora consertar a nossa vida diante de Deus. Foi assim que Zaqueu fez. Zaqueu agora está querendo um renovo na vida dele, um conserto, como um dia eu e você, meu irmão, que está ouvindo esta palavra, que é servo de Deus, que é serva de Deus, nós também tivemos essa atitude que Zaqueu teve. Mas muitas das vezes as aflições, os ventos, as agonias, a correria nos faz perder muitas das vezes aquilo que é a essência da palavra de Deus. E às vezes voltamos e fazemos aquilo que desagrada a Deus. Mas como hoje, nesta palavra, quando Jesus estava passando, e hoje Ele está passando através desta mensagem, e dizendo para quem está ouvindo esta mensagem: desce depressa, porque me convém entrar na tua casa. Hoje o próprio Jesus Cristo está passando nesta manhã e está dizendo isso para você, como Ele disse para mim a ver este texto. E qual é a árvore que nós precisamos descer? Qual é a área da nossa vida que nós precisamos verdadeiramente ser transformado para que Jesus Cristo possa fazer morada na nossa vida? Porque nós não somos perfeitos, mas aquele que é perfeito vive em nós, meus irmãos. Por isso que nós temos que descer depressa, com alegria, com júbilo, para que Jesus Cristo possa fazer morada nas nossas vidas. E aqui a palavra vai dizer que quando Zaqueu desceu daquela árvore, que quando Zaqueu se alegrou, agora ele está dizendo: Senhor, eis que tudo dou aos pobres, até metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. 4 vezes mais ele vai restituir. Ele restituiu aquelas pessoas que ele defraudou. E nós temos que ter essa consciência. Hoje, nós temos que nos arrepender de uma palavra que talvez até antes de conhecer a Jesus Cristo, nós falamos para alguém na hora da ira, na hora da raiva, na hora da mágoa, na hora do ódio, e nós falamos, mas essa pessoa que ouviu guarda até hoje. Então, se nós machucou alguém, nós temos que fazer isso aqui igual a Zaqueu. Olha, metade do que eu tenho, o que é que eu tenho? Hoje eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Hoje eu conheço a verdade. Hoje eu ando na luz. Hoje a luz reflete na minha vida, a luz entrou na minha vida, para refletir naqueles que precisam da luz. Mas se eu fiz algo por alguém que eu machuquei, eu tenho que ir lá e pedir perdão. Ou se alguém fez algo conosco e às vezes nós ficamos rancorosos, temos que liberar o perdão. Ou se falamos algo ao dia a dia que desagrada a Deus, pensamos, nós temos que nos arrepender, descer depressa. Porque aquele que desce aos pés do Senhor, a Bíblia diz que Deus exalta. Aquele que desce aos pés do Senhor fica com muito entendimento e sabedoria para passar para alguém que precisa. Mas antes da gente ser uma bênção na vida de alguém, nós temos que nos humilhar diante de Deus. Então, meu irmão, então, minha irmã, desça depressa, porque hoje convém que Jesus Cristo fique na tua casa. Mas a Bíblia vai nos dizer aqui: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Olha,
quando Zaqueu reconhece que ele estava fazendo, quando Zaqueu reconhece que ele agora estava querendo restituir 4 vezes mais aquelas pessoas que ele defraudou. Agora Jesus está dizendo: isso aí, Zaqueu, hoje a salvação está na tua casa, porque você também é filho de Abraão. Então, quando nós reconhecemos os nossos erros, quando nós reconhecemos onde nós erramos ali, Jesus Cristo se alegra com isso. E como não se lembrar de vários personagens da Bíblia que reconheceu os seus erros e não errou mais, e Deus o exaltou. Como não conhecer, não lembrar do erro de Davi. Quando Davi viu aquela mulher, Batseba, ali tomando banho e desejou e foi lá, mandou chamar ela, se deitou com ela. Agora ela manda um recado para Davi, que estava grávida. Davi chama o seu marido, o marido de Batseba, e manda que ele se deite com ela. Ele não quis. Agora Davi vai lá, escreve uma carta, manda para Joabe através do próprio Urias e diz para que coloque ele em um lugar onde o fogo era mais intenso. Ele não poderia voltar vivo. A Bíblia diz que Joabe vai e faz o que o rei mandou, e ele morre na batalha. E agora Davi está com seu plano arquitetado, seu plano perfeito, mas de repente chega o profeta Natã, bate na porta e diz a ele: Davi, eu quero, meu rei, que o senhor julgue este caso. E ele vai dizer: pois não, profeta, pode falar. Havia dois homens, um era rico, o outro era pobre, mas veio um viajante à casa do homem rico, e ele tinha muitos bois, muitas ovelhas, muitos cordeiros. Ele foi lá, pegou a ovelha daquele homem que só tinha uma, que tratava como filha, que comia na mesa, dormia com ele, era como se fosse uma filha, matou e deu para o viajante. Davi vai dizer: certamente, como o Senhor vive, este homem tem que morrer. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que o profeta vai dizer: este homem é você, Davi. E Deus começa a desenrolar, a falar as coisas que Davi fez. E a Bíblia vai dizer lá em 2 Samuel capítulo 12, no versículo 13, que Davi vai e diz: pequei contra o Senhor. E a Bíblia vai dizer que vai falar que Deus vai e diz: então você não vai morrer, porque você se arrependeu, Davi. Como não se lembrar de um erro que Davi cometeu, e agora Davi foi lá e reconheceu o seu próprio erro e ele foi perdoado. E aqui Zaqueu também, meus irmãos, está reconhecendo o que ele fez. Zaqueu agora está dizendo: eu vou devolver 4 vezes mais aquelas pessoas que eu roubei, que eu defraudei. E Jesus vai dizer para ele: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E o 10 vai nos falar, fechando esta mensagem de hoje: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Há muitos ali, aos olhos de muitos, Zaqueu era um homem pecador, era um homem perdido. Assim como eu, assim como você. Nós éramos pecador, estava perdido, não tinha mais salvação, mas Jesus Cristo veio e nos deu a salvação, e nós nos arrependemos, e ele vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar, Jesus veio nos buscar e nos salvar o que havia perdido. E hoje eu e você não somos mais uma dracma perdida.
não somos mais uma ovelha que se perdeu, não somos mais um filho pródigo. Nós voltamos à casa do Pai através do sangue de Jesus Cristo, através da salvação, através do reconhecimento que nós um dia tivemos de confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida. Porque a Bíblia vai nos dizer claramente, vai nos falar, não foste vós que me escolheste, mas eu, Jesus está dizendo, que escolhi a vós para que dê fruto e fruto duradouros. Meus irmãos, essa história está aqui na Bíblia. Isso aqui é para a gente pegar e colocar na nossa vida e ver qual é a árvore que nós precisamos descer. Porque assim como Zaqueu estava naquela árvore para ver quem é Jesus, às vezes nós também subimos em algumas árvores da vida para querer fazer algo que muitas das vezes não está agradando a Deus. Mas assim como Zaqueu, nós temos que descer e nos humilhar diante de Jesus Cristo, com alegria, com amor, para que Ele possa chegar e morar e pousar na nossa casa. Nós temos que preparar a nossa casa, que é o nosso coração, limpar, tirar tudo que desagrada a Deus e fazer com que Ele more. A Bíblia diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. É isso que Jesus Cristo quer, entrar e fazer morada, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu e você estava perdido, mas ele veio nos buscar e nos salvar. Que esta palavra possa fazer guarita no nosso coração. Que eu e você possa entender esta palavra de hoje e reconhecer qual área da nossa vida precisa que nós descemos para que Ele faça morada e pouse na nossa casa. Que Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.